Boa noite a todos, a todas. Uma ótima noite a quem, ou dia, né, para quem estiver nos assistindo posteriormente no YouTube do Centro. É uma alegria, uma satisfação muito grande, muito grato por estar aqui mais uma vez, podendo falar de Espiritismo, que é uma das coisas que eu mais gosto nessa vida. Eu queria aproveitar e convidar as pessoas para outros estudos da casa. Ontem mesmo a gente teve um estudo aqui do livro Vinha de Luz, que é uma obra fantástica, na psicografia de Chico Xavier, ditado por Emmanuel. São 180 capítulos, cada segunda-feira é um capítulo diferente. E são obras e são lições maravilhosas. Então fica o convite, o restante da programação vocês podem pegar aí fora. E fiquem à vontade para comparecer em todos aí. Primeira pergunta. Boa noite. Outras pessoas têm o poder de fazer o mal para a gente? Desejar o mal e até mesmo fazendo trabalhos. Eu vou, como sempre, eu vou na literatura, né? Eu vou no Livro dos Espíritos, pergunta 459. Os Espíritos influem sobre nossos pensamentos e ações? A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que nos dirigem. E também eu achei uma coisa muito interessante aqui, que trata de obsessão, influências negativas, espíritos inferiores em sofrimento. Influência existe, obsessão, que é quando o espírito inferior interfere de forma persistente na mente ou nos pensamentos de uma pessoa encarnada. Pode piorar se a pessoa tiver fragilidades morais, pensamentos negativos e hábitos ruins. Muitas vezes aqui na casa, JP, a gente fala muito de frequência, da gente estar com a frequência alta, 105 lá em cima no FM. Por quê? Porque você não vai sintonizar com espíritos que podem influenciar a sua vida. Eles causam influência à medida que a gente abre portas. Eles causam influência à medida que a gente deixa, à medida que a gente sintoniza. Pensamento é poder, pensamento é força. Se a gente tiver sintonizado com esses espíritos, e a obsessão, gente, não é só com espíritos desencarnados. A gente tem que entender isso. É de lá para cá, é daqui para lá e é daqui a aqui. Então, quando a gente está emocionalmente preparado, quando a gente está com a frequência alta, entendendo o que está acontecendo, muito difícil você ser afetado por certos tipos de energia. Por coisas más que a pessoa possa te fazer. Pensa bem para a gente ver. A pessoa sempre alegre, disponível, caridosa. Olha a energia dessa casa. Eu costumo sempre falar isso. Olha a energia que essa casa tem. Olha como a energia dessa casa é uma bênção na nossa vida. Eu falo que todas as vezes que eu entro aqui, eu sinto que aquela energia que eu tenho, ela sobe. Porque a gente tem a intuição, a gente tem a inspiração para estar aqui falando para vocês. E eu não me preocupo com esse tipo de coisa, com obsessão, eu não me preocupo, porque eu me preocupo sim em estar bem, estar inteiro, estar com a frequência alta, estar alegre, estar passando energia boa para as pessoas. Por isso, gente, que às vezes a depressão que faz com que a pessoa caia num labirinto, né, e aqui eu não vou, em hipótese nenhuma, subestimar a dor de quem está com depressão, só quem tem para saber o que é, né? Às vezes o sentido da vida vai todo embora. É um problema sério que você abre portas para a obsessão. A influência é maior, já que a pessoa está daquela forma. E aí eu dou algumas sugestões, que eu sempre dou aqui. A casa tem trabalhos sociais para as famílias carentes, nós temos trabalhos sociais para os desencarnados em reuniões mediúnicas, e nós temos trabalho social aqui para acompanhamento de quem precisar. Se você sente que está com energia baixa, que tem alguma coisa te influenciando, que você está se sentindo bem, que o pensamento pode não ser seu, olha o que eu falei, pensamento pode não ser seu. Por quê? Porque certos tipos de pensamento vão contrariar a nossa própria índole. São sugestões, a gente é sugestionado muitas vezes por ideias que podem não ser do nosso caráter. Aí a gente precisa cuidar. Como eu falei ontem aqui, de passe, né? Às vezes a pessoa vem aqui no centro, numa terça-feira igual hoje, para presenciar, para aproveitar isso aqui, mas quer vir pelo passe. Gente, passe é transfusão de energia para quem precisa.
para quando os chakras do corpo estão desequilibrados, obstruídos, ou a gente está com algum problema. Passe não é hóstia, que você tem que tomar toda semana. Não existe papa hóstia, não existe papa passe. Mas o passe é a solução, junto com os tratamentos que a casa coloca. Geralmente, quando o atendente percebe, e o acolhedor, ele percebe que a pessoa precisa de um tratamento mais prolongado, vai fazer uma série de passes. Mas o que cura mesmo, o que nos melhora, o que transforma a nossa energia é estar aqui na casa, estudando, aprendendo e praticando tudo que a gente vê na casa espírita: a caridade, a fraternidade, a bondade, a justiça, sabe? Combater os vícios morais. Eu tenho plena convicção que dessa forma a gente eleva o nosso pensamento, a gente eleva a nossa energia, a gente eleva a nossa frequência, e esse tipo de coisa não vai nos afetar. Bom, gente, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Cláudio, eu moro na cidade de Formiga. É a segunda vez que eu estou vindo aqui nesse palco aqui, onde já recebeu muitas pessoas ilustres, muitas pessoas com muita boa vontade de trazer a doutrina espírita à luz, né, das nossas inquietações, aliás, ao contrário, né, as nossas inquietações explicadas à luz da doutrina espírita. E eu estava vendo as perguntas aqui, e eu fico muito satisfeito, numa primeira fala assim, quando eu vejo a curiosidade legítima das pessoas através dos seus questionamentos, né, que nós estamos aqui. E eu estava olhando aqui algumas perguntas, muitas delas vêm em busca de um consolo para a nossa alma. Muitas das perguntas vêm buscar explicações de desigualdades sociais. Por exemplo, como o Espiritismo explica as desigualdades sociais? Essa pergunta não é do espírita, essa pergunta é de todo mundo, porque nós vemos e vivemos desigualdades sociais toda hora, e que nos inquieta o coração, e que dá vontade a gente pular dentro da notícia, seja dentro da televisão ou dentro da mídia, para fazer alguma coisa. Sempre que nós olharmos para as coisas da vida sem o óculos, a lente de aumento do Espiritismo, nossa alma ficará inquieta. Sempre que nós nos depararmos com alguma situação que nos traz sofrimento, frustração, e nós não buscarmos um entendimento no Evangelho de Jesus e na doutrina espírita, nós vamos ficar frustrados. Por exemplo, nós temos aqui, como lidar com a frustração por não realizar nossos sonhos. Então eu falei de desigualdades sociais, né? É uma inquietação, a frustração é outra. E teve uma companheira que disse assim, uma pergunta dela: sou funcionária pública e vejo coisas com as quais não concordo. Toda hora a gente vê coisas que a gente não concorda. Aí ela pergunta: como que eu devo agir? Eu vou tentar fazer uma resposta só nessas três indagações, que elas têm semelhança, porque traz para nós uma inquietação da nossa alma. Por exemplo, sou funcionária pública e vejo coisas com as quais não concordo. Todo dia a gente vai se deparar com coisas com que nós não concordamos. Que bom que é assim. Porque se tudo que nos apresentasse, aí eu falo tudo de bom e de ruim, nós concordássemos, algo errado está em nós. Então nós temos um sensor muito forte que nos direciona os nossos passos, chamada consciência. Esse sensor, ele vai ditar o ritmo da nossa vida, das nossas coisas que a gente faz, se dirige a outras pessoas. E aí eu pergunto aqui, como superar tantas
nãos da vida sem se perder. Toda hora a gente tem não, e nem por isso a gente precisa se perder. Alguém já teve só assim aí, gente? Levanta a mão. E não? Todo mundo? Todo mundo, né? De uma forma ou de outra a gente tem não. E o não, muitas das vezes, ele é pedagógico para o nosso espírito. Nós precisamos, como pais, por exemplo, e como mães, falar alguns nãos para os nossos filhos, porque a gente tem uma visão de direcionamento paternal que o filho ainda não tem. Vem um amadurecimento, aí é os filhos que começam falando não para os pais. Em resumo, essa inquietação da nossa alma, ela é normal pelo mundo que nós vivemos, mundo de provas e expiações. Toda hora a gente está se deparando com coisas aí que a gente não concorda, isso, aquilo. Então, se nós nos adentrarmos nos estudos e raciocínios, sobretudo a vivência do Evangelho de Jesus, nós vamos enfrentar esses nãos, essas frustrações, essas desigualdades sociais que a gente vê por aí, com menos dor, com menos desespero. Finalizando, só para terminar aqui esse raciocínio, como o Espiritismo explica as desigualdades sociais. Nós vamos entender que a gente tem as nossas aflições que a gente provocou nessa vida, nesse estágio, e outras que a gente provocou lá atrás. Então, dependendo do que a gente está sofrendo com aflição, ou achando que é uma desigualdade, é nós começarmos a perceber o que a gente tem feito como cristãos nessa encarnação, que muitas das nossas respostas serão respondidas. E ponto finalizando, muitos de nós, e é normal, a gente quer o bolo pronto, a gente quer a resposta. É como se nós, eu falou que ainda do passe espírita, né? Tem gente que acha que tem que chegar na casa espírita, apertar um botãozinho, pá, tudo melhorar. E não é isso. Nós precisamos avançar na nossa evolução dentro de um processo que ele é trabalhoso e que com certeza essa casa aqui de muita luz, de muita caridade, ela nos proporciona esse avanço aí. Vamos lá. Jesus falou do diabo e do inferno, porém a doutrina espírita não acredita nessas coisas. Como conciliar? Bom, aqui cabe um seminário de uma semana, né? Mas como nós só temos poucos minutos, eu vou tentar. Gente, Jesus falava por metáforas, ele falava por parábolas. Não pode se interpretar literalmente o que Jesus falava. E eu vou trazer para vocês o que é diabo, o que é inferno na visão espírita. E vocês vão perceber que, de fato, da forma com que isso é posto para nós uma vida inteira, da forma que é cristalizado nos conceitos errados na nossa cabeça, nós passamos a vida inteira entendendo isso errado. Vamos começar pelo conceito de Deus. Para a gente falar disso aqui, a gente tem que falar do conceito de Deus. O conceito de Deus na doutrina espírita é a coisa mais maravilhosa que tem na nossa literatura. Pergunta 1 do Livro dos Espíritos, que todo mundo sabe: que é Deus? Não é quem nem o, é que é a nossa inteligência maior, é a causa de tudo. Deus é infinita bondade, infinita justiça, infinita misericórdia, principalmente misericordioso conosco. Quem é misericordioso, infinitamente bom, justo, inteligência suprema, vai criar o mal? Quem é inteligência suprema, é infinita bondade, infinita justiça, vai entregar seu filho? Fala que é o único filho, mas não é, porque nós todos somos filhos, para que fosse barbaramente torturado, massacrado e morto. Então já começa por aí. Quando você começa a desconstruir isso, você vai perceber que se Deus não criou o mal, de onde vem o mal? O mal vem de todos os espíritos como nós,
que nascemos todos iguais, e a partir daquele momento do nascimento, sem nenhum conhecimento, nos foi dada a escolha, nos foi dado o livre-arbítrio. Nós vamos poder escolher. Nós temos dois caminhos, esse aqui é o caminho do bem, esse aqui não. Quem escolheu o caminho que não é do bem, criou o mal. Então, no meu conceito, o mal é a ausência do bem, como a escuridão é a ausência da luz. Então, dentro desse princípio divino, não existe um diabo. Aquilo que é um ser de tridente, com o rabo, com chifre, gente, isso é uma fantasia. Isso é uma fantasia. Isso é por quê? Porque certos tipos de religião, e a gente respeita todos aqui, precisam de determinar as coisas para certas pessoas. E tem muitas pessoas que precisam desse determinismo. Você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, senão a pessoa não anda, a vida dela não anda. Então, quando você fala que Jesus, por exemplo, Deus, por exemplo, condenaria um filho seu a fogo eterno, sendo uma figura justa, sendo a infinita bondade, sendo a inteligência suprema, ser aquele ser que precedeu tudo, então não existe inferno. Não existe inferno. Da forma com que ele é concebido, se fala aqui, e da forma que Jesus falou, foi metaforicamente. Nós podemos transformar a nossa vida num inferno aqui, com as nossas atitudes, com a nossa pouca moral, com o nosso subdesenvolvimento intelectual e moral, com os nossos vícios morais. Então, a partir do momento que você tira isso da sua cabeça, você vai entender uma outra coisa: não dá para se culpar ninguém. A responsabilidade por tudo que eu faço na minha vida é unicamente minha. Lei de causa e efeito. Não se colhe uva plantando melancia, você vai colher o que você plantou. Então, toda essa ligação que eu faço aqui é para dizer que nessa forma que é colocado na cabeça das pessoas não existe. Mas existem as reparações, existem as expiações que fazem parte da justiça divina. Quando a gente comete eu não gosto de usar, já falei aqui muitas vezes, a palavra pecado, porque ela foi distorcida e dentro do espiritismo, para mim, ela não cabe, isso é uma opinião minha. Mas cabe os nossos erros. E quem vai resolver os nossos erros, gente? É a gente mesmo. Não tem outra forma. Ou você erra questões graves e vai ser punido pela justiça dos homens, ou você vai cair na justiça divina, que não existe punição, Deus não é punitivo. Se Deus quiser, gente, Deus não tem tempo para querer o que eu quero, não. Isso é uma outra fantasia. Aí você vai cair na justiça divina, vai chegar na hora da sua passagem, de tantas e tantas passagens que a gente faz, por tantas e tantas encarnações que nós já fizemos, ainda faremos. E aí eu vou me ver comigo, com a espiritualidade. Olha, você errou aqui, nós temos que compensar. O que nós vamos fazer? Vamos fazer isso. E na próxima encarnação, você tem um planejamento. Isso não é teoria, isso a gente vê direto nas nossas reuniões mediúnicas. Prática, realidade, nós não estamos falando aqui de obra de ficção. E aí você vai reparar, olha como é que a justiça divina é sábia, como é que ela é incrível. Você vai se haver com os seus erros. Não existe você ser perdoado, fazer uma oração, rezar 10 Ave Maria, na semana seguinte estar lá fazendo tudo de novo, não. Não existe uma pessoa que passou uma vida inteira em erro, em crime, dos mais diversos, e depois tem a extrema-unção na hora da morte, acabou? Não, isso nunca seria justiça. E a justiça divina, além de ser muito sábia, ela é imutável. Não existe questionamento nesse sentido. É você com você mesmo, planejando e resgatando aquilo que você fez de errado. Nada mais justo. Inclusive espíritos que têm um pouco mais de desenvolvimento moral, de discernimento, participam desse projeto de planejamento reencarnatório. Tem a condição de vir na outra existência fazendo coisas que ele participou. Então é isso, não existe diabo e não existe inferno da forma que se coloca na nossa cabeça. O Espiritismo abre isso de uma forma muito inteligente e muito levada pela nossa fé, que é uma fé raciocinada, né? Que faz frente a todos esses argumentos que eu disse aqui e a razão em qualquer época da nossa vida. Eu olhando as perguntas aqui, eu vejo muita dor nas perguntas. E a doutrina espírita, ela vem realmente para poder tentar
consolar essas dores? Como me manter otimista e com fé quando sou traída pelo marido, abandonada pelos filhos e ignorada pelos pais? Deve ter até mais coisa aqui que não deu tempo de colocar. Todo mundo deve conhecer a história de Jó. A história de Jó é uma história que nos fortalece quando nós entendemos no nosso mundo interno que está tudo acabado, que eu fui abandonada pelo marido, que os filhos me abandonaram, que tudo me abandonou. A única coisa que ela não vai escrever aqui, com certeza, com a mesma força, é que Deus a abandonou. Então essa resposta, quem fez a pergunta aqui, está com muita dor e a gente compreende, mas vamos ler e estudar o desafio que teve Jó. Eu posso fazer mais umas duas aqui rapidinho, para fazer um bate-papo, porque eu tenho as perguntas aqui que um cãozinho está quase cego, meu cãozinho está quase cego, por causa de um erro de diagnóstico médico. Como ver um lado bom nessa situação? Rapidinho eu vi dois. Eu até anotei aqui. Lado bom, a pessoa ter condição financeira para contratar um médico para o cãozinho. Não deixa de ser bom, né, gente? Graças a Deus. Porque se está tendo dinheiro para tratar do cãozinho, né, os filhos também vão ter todo o carinho. Que bom, eu já vi um lado bom. Eu coloquei outro. É a sensibilidade dessa dona desse cãozinho, ficar desperta para o cãozinho e para procurar saber se o erro, sabe, é um espírito que já está valorando a encarnação do cãozinho e está ali preocupada com o erro médico, né, que ele pode errar outras. Já vi duas coisas boas. Rapidinho, outra aqui, essa aqui eu achei interessante. Gente, por que tem tanta gente estranha no mundo, principalmente nas religiões? Será que a pessoa que não é o estranho, gente? Será que a pessoa que está fazendo essa pergunta é que não tem que refletir algumas situações? Porque é fácil a gente apontar as pessoas estranhas nas religiões tal, no vizinho, na casa, etc, etc. Vamos fazer um remember aí, como é que está a minha vida perante as pessoas, e aí a gente começa a colocar defeito num tanto de gente. Essa aqui também é boa. Eu vou ler essa aqui primeiro, porque eu sou pai de gêmeos, eu tenho um casalzinho de gêmeos, de 12 anos, então essa aqui fala assim, eu sou gêmea, e minha irmã me faz muito mal, o que eu faço? Faz as pazes com ela, aproveitar essa encarnação, porque vieram juntas, para que a gente possa recuperar, que ainda dá tempo, essa encarnação que está aqui linda e maravilhosa nos esperando, que nós nos entendamos com as pessoas que não pensam como nós. Aqui está um caso, a minha irmã gêmea, faz as pazes, continue a caminhar, gente. Vamos lembrar das lições de Jesus, para finalizar. Já errei muito e tenho muita dificuldade, essa aqui é forte, para acreditar que posso construir hábitos de espíritos mais iluminados. Aquela pessoa, eu já errei muito, e eu estou decepcionado com a vida, ou decepcionada com a vida, eu já não estou acreditando em mais nada, eu vou tomar passe, não adianta, eu faço isso, não adianta. Como que eu vou acreditar em espíritos mais iluminados, etc. A nossa vida é cheia de desafios. Que vida? A vida nesse planeta. Característica do planeta: mundo de provas e expiações. Está tudo certo, não tem nada errado com a indignação da nossa colega. Volto a falar no primeiro bloco de perguntas. Nós precisamos abraçar o Evangelho de Jesus com muita força
ler, sobretudo nos esforçarmos por viver esses ensinamentos. Senão a gente vai achar que a religião está errada, o que está frequentando está errado, a minha irmã que é gêmea está errada, está todo mundo errado. O médico que fez o diagnóstico do cãozinho está errado, todo o mundo está errado. Eu é que sou a bolacha preferida, que estou certa. É hora da gente rever as nossas posturas. Gente, não existe coincidência, né? Vocês não estão aqui hoje por acaso, eu não estou hoje por acaso aqui, que não é para estar aqui hoje, porque nós tivemos um problema, tive que substituir, e caiu uma pergunta exatamente do que eu vivi. E eu vou poder falar com propriedade do que eu vivi. Como lidar com a dor de enterrar um filhinho de menos de 1 ano? Por favor, me console. Por que isso ocorre? Não existe coincidência. Eu sinto, assim, no coração e na alma, que o Espiritismo me deu condição de falar dessa situação, de consolar pessoas, principalmente em velórios, de falar de esperança, de falar da dor, né? Se a gente for falar de dor aqui, vai ficar a noite inteira. Mas, para começar, essa dor, ela não tem tamanho. É uma dor tão lancinante que ela não te deixa respirar. Isso aconteceu comigo há 30 anos atrás, exatamente há 30 anos atrás. E minha filha tinha 7 meses. O tempo vai curando. Mas tem uma questão que eu acho que, se a pessoa estiver dentro da casa espírita, ela vai ter um grande consolo. Porque o Espiritismo matou a morte, gente. Outro dia eu falei aqui para o pai de um adolescente de 19 anos que tinha falecido, tinha 13 dias. Aqui a gente fala abertamente disso. Não vai conseguir ficar livre daquela dor, mas vai ter o entendimento de que ela, no meu caso, não morreu. O que morreu foi o corpinho dela. Deixou saudade, deixou uma cicatriz, deixou uma ferida aberta, sangrando por muito tempo. A mãe dela, a minha ex-esposa, a mãe dela, ficou 2 anos completamente fora do ar. E eu não tive como viver aquele luto. Por quê? Porque eu tinha que acudi-la e a minha outra filha, que tinha 2 anos. Mas hoje, eu tenho comigo que é uma missão minha até, poder falar dessa dor, poder falar disso. E trazer esperança. As pessoas que geralmente morrem novas, que vivem pouco tempo, vieram cumprir um programa reencarnatório que eu falei agora há pouco. Com certeza, a minha filha tinha só 7 meses aqui para cumprir um tempo dela. Mas eu não tinha esse entendimento naquela época. Não tinha. Eu não consegui compreender absolutamente nada. Eu saí do enterro dela carregado por 2 amigos. Eu não conseguia andar. E eu não estou contando isso aqui para chocar ninguém não, gente. É para contar o que é essa realidade. Porque muitas vezes nós não conseguimos nem chegar perto de uma pessoa com a dor dessa. Porque a gente acha que não tem o que falar. Porque muitas vezes não tem que falar nada. Porque muitas vezes é só abraçar, chorar junto, dar uma palavra de consolo se der conta, ficar do lado, amparar e não julgar, não ficar com aquela coisa de curiosidade mórbida que a maioria das pessoas ficam, principalmente se a urna estiver fechada. Então a palavra que eu teria para essa pessoa, se ela estiver aqui me escutando, é assim: tenha fé. Vai doer muito, vai ser muito, muito difícil. Mas dentro da nossa casa, dentro da nossa doutrina, dentro da nossa crença, dentro da nossa fé, a gente encontra um tipo de consolo que não se encontra em lugar nenhum. Se bem que 2/3 da humanidade são reencarnacionistas, né? A minoria que não é. Então, dentro da reencarnação, a gente entende. E outra coisa, gente, a pergunta 129, aliás, 149 do livro O Consolador, Emmanuel fala do reencontro com os amigos, com os parentes. A pergunta é sobre isso. E ele abre a resposta falando o seguinte: se a gente viver uma vida dentro do Evangelho, são outras palavras, né? Eu não tenho a capacidade dele. Dentro, já falei isso muitas vezes, mas eu acho que não cansa repetir. Se a gente viver uma vida dentro do Evangelho, nós poderemos ter uma morte suave. E sim, se tivermos merecimento, se o nosso parente tiver merecimento, se a espiritualidade nos permitir, a gente pode
já na passagem, encontrar com alguém conhecido. Por que não? Por que a gente, nesse momento que eu estou vivendo aqui com vocês, não toma atitude, não toma providência de melhorar a gente mesmo, visando um futuro melhor? Não estou trocando nada com ninguém. Eu estou trocando a minha melhora moral, o meu envolvimento, o meu desenvolvimento moral, em função de um futuro melhor. Isso não está errado. Está errado você prometer uma coisa querendo ganhar outra coisa. Não é isso que eu estou falando aqui. Então esse pai, essa mãe que viveu essa dor como eu vivi, tem que ter essa esperança. Se conseguir internalizar dentro do coração que aquele filho não morreu, que morreu foi o corpinho dele, que ele está na reticidade, que ele está levando, pode estar até aqui conosco de novo, a gente não sabe, pode ter reencarnado. Agora, gente, só para finalizar, se tiver a oportunidade, se vocês virem uma pessoa nessa situação, acolham, enche o peito. É a mesma coisa pessoa com câncer, a gente nem fala, as pessoas nem falam a palavra câncer, nem chega perto de uma pessoa doente, porque sente tanto medo, fica tão constrangido com tanta coisa que não ajuda. Às vezes é só sentar do lado, pegar na mão. Só para fechar, eu tive um caso de um colega meu de trabalho que perdeu 3 pessoas no acidente, no mesmo dia. E eu fui no velório dos 3. E eu tinha um grupo de estudo no WhatsApp de espiritismo por mais de 10 anos, gente. Nós estudamos espiritismo mais de 10 anos via WhatsApp. Vídeos, fotos, livros, audiobooks, radionovelas, tudo isso. E ele estava nesse grupo conosco. Foi muito interessante, porque eu fui lá no Parque da Sé, eu cheguei e vi as 3 urnas assim. E eu olhei para ele, ele olhou para mim. Ele virou para mim e falou assim, mas é difícil, né? Eu falei, ninguém falou que não era. Mas você sabe, nem precisei falar nada, até arrepio. Ele tinha estudado tanto conosco, parece que ele foi colocado à prova, JP, aquele dia. E eu falei com ele assim, você sabe que eles não estão ali, né? O que está ali é o corpo que eles usaram. Então vamos fazer o que, gente? Agradecer pelo tempo que essas pessoas ficaram conosco. Espírito não quer desespero, gente. Desespero, choro, isso vai trazer o que para o espírito? Nós acabamos de falar aqui de obsessão, de energia, de influência ruim. O que o espírito desencarnado precisa? De paz, de oração, de refrigério, de rumo. E eu já vi vários casos na literatura falando isso. As pessoas chegam no velório, ficam naquele desespero, tem gente que desmaia, que grita. Respeito, porque é o que a pessoa está dando conta de fazer naquele momento, porque ela não tem essa luz que a gente tem aqui. Então, se alguém de vocês viver uma situação dessa, a partir de hoje, vai lá, estende a mão para essa pessoa. Se não souber falar nada, fique do lado, passe uma energia boa, faça uma oração junto com ela. Se tiver condição, agradeça junto pela vida daquela pessoa que está indo embora. É isso que nós temos que fazer. E aqui, gente, é o lugar para a gente abrir essa luz, abrir essa coisa maravilhosa, para que até num momento tão duro, tão difícil, a gente tenha o que falar. É isso. Gente, Humberto traz para nós aqui um testemunho de muita dor, né? De muita superação. E ele falou no início da sua fala, com toda certeza, com muita lembrança, né? Que ele estava realmente muito... Foi uma etapa da vida dele muito difícil. Quem é espírita aqui, gente? Por gentileza, levanta a mão, só para me poder... Todo mundo? Alguns simpatizantes, estão olhando para o lado. É assim mesmo. Mesmo nós, que, como espíritas, que temos o entendimento da vida futura, que é um dos princípios básicos da doutrina espírita, sofremos quando um ente querido desencarna, ou um amigo próximo, sim ou não? Tem mais ou menos uns 15, 20 dias que eu perdi um grande amigo. Eu estou com o presidente da nossa casa espírita e ele era vice. Eu entrei no espiritismo por causa dele. Há mais de 30 anos a gente conheceu, e ele me explicou como é que é esse negócio de espiritismo, da parada da morte, etc. Eu comecei a ficar curioso e embarquei nessa. E a dor que eu senti, e todos os amigos perto ali, com o seu desencarne,
foi muito grande, mas nem se compara à dor de um pai. Em nossa casa espírita, nós temos uma amiga, ela chama Natércia. Ela também perdeu um filho num acidente indizível aqui. E ela sofreu muito, muito, e ela conseguiu uma superação muito grande através do recebimento de uma carta consoladora. E a consolou tanto que ela levou outras pessoas para terem a mesma experiência. Com isso, ela encontrou um propósito da vida dela: ajudar no consolo espiritual, até então não espírita, de mães que têm a dor da partida de um filho. Começou a levar gente para os lugares que as cartas são feitas, e hoje ela contabiliza mais de 50 atendimentos a mães que perderam seus filhos. Então a pergunta anterior sempre perguntava do meu cachorrinho, o que é o lado bom? Tudo na nossa vida, como quando a gente trabalha com a lente de aumento do espiritismo, nós podemos fazer ressignificar as nossas vidas e servirmos de apoio, de consolo para outras pessoas. Foi o que aconteceu com o meu querido amigo, que eu estou tendo a grata satisfação de conhecer, que agora ele hoje está aqui dirigindo um trabalho espírita, dando seu testemunho, difícil, mas já com o equilíbrio, já tranquilo. Era só um comentário, e eu estou com umas perguntas aqui, vou fazer rapidinho, para que as pessoas, não que a gente vá atropelar, mas eu sei que, não leu minha pergunta, deve ficar assim, né, pessoal? Não é assim? Vamos lá. Como ajudar? Não, esse aqui vou deixar por último. Tenho 2 filhas, sendo uma delas muito evoluída. Seria uma criança cristal? Como cuidar dela? Resumindo, criança cristal é uma denominação intitulada aos espíritos que estão encarnando com outra vibração espiritual. Tem as crianças índigo, tem as crianças cristal, tem as crianças arco-íris. Tem uma palestra do Divaldo Franco lindíssima sobre essa temática. Acessem lá no YouTube. A pergunta dela: como cuidar dela? Não tem como ser com muito amor. Beleza, eu já faço. Mas compreensão no estágio evolutivo dela, e como ela fala que tem outras 2 filhas e uma delas é mais evoluída, compreendermos a menos evoluída e a mais evoluída, seguir amando, instruindo e entendendo os passos que elas precisam dar com o apoio da família, porque o espírito notado pelos pais, que vem com uma vibração diferenciada, sabe essa coisa assim, não, esse menino é diferente, eu tenho assim, a gente tem que estar de olho e compreender a sua missão, que nós não sabemos, mas nós fomos colocados ali para sermos direcionadores da sua educação. Eu resumi, tem 2 perguntas aqui que é basicamente a mesma coisa, eu vou ler rapidinho. Como entender que animais sejam decepados, estuprados e sofram tanto por causa da crueldade humana? E a outra pergunta: por que tanta dor, violência, desigualdade, guerras, já que temos tantas alternativas de luz para seguir? Não entendo. Eu vou voltar no questionamento anterior. Vivemos num mundo de provas e expiações. Por isso que nós vamos ver isso aqui, animais sendo decepados, pessoas sendo decepadas, crianças sendo roubadas para comércio de crianças, sendo estupradas, seus dentinhos são arrancados para que no ato sexual não machuque o homem. São realidades que a gente fica enojado, mas são realidades
desse barco que estamos navegando, mundo de expiações e provas. Para finalizar, o mês passado a gente finalizou o Setembro Amarelo, que é uma luta pela valorização da vida. A pergunta é o seguinte: como ajudar pessoas com tendências suicidas, e se for pessoas da família e a gente nem percebe, o que fazer? Gente, essa questão aqui dá para a gente conversar umas 2 horas, mas eu vou fazer uma indicação para vocês. Vou responder e também fazer uma indicação para vocês. Como ajudar pessoas com tendências suicidas? Como que a gente vai saber de forma acertada que aquela pessoa tem tendência suicida ou não? Não tem uma fórmula mágica. Tem? Não tem. Então, se dentro da família nossa encontramos alguém com um entristecimento súbito, um silenciar também súbito, alguns sinais, pode ser uma tendência suicida emergindo, já existente, mas ela está emergindo. E o que fazer? Nós precisamos perceber, primeiro, procurar ajuda. Segundo, aproximarmos-nos da pessoa. Não deixar aquilo ali, isso aqui não é um problema, assim, que a gente não deve ter tanta atenção. Devemos. A dica que eu vou dar é o seguinte: nós temos um canal de podcast espírita, e o episódio da semana passada é exatamente a pergunta, quem fez aqui, tá? Sobre tendência suicida, porque ele trabalhou os sinais existentes na família, o que a família tem que fazer. Então, o nosso podcast chama Despertar Podcast _. Vocês vão entrar no Instagram, colocar lá Despertar. Eu vou falar um pouquinho depois sobre isso aí. Vocês vão ver, da semana passada, um episódio maravilhoso. Eu não vou estender mais, porque já nos deram ali os 5 minutos. E eu vou passar a palavra para o meu amigo aqui. A pessoa que me fez essa pergunta aqui, se depois quiser conversar comigo, no finalzinho eu converso. Eu vou aproveitar esses 5 minutos, gente, para responder uma pergunta longa, mas eu vou ficar dentro dos 5 minutos, viu, Marcelo? Não preocupa não. Sou desenhista e meus amigos sempre me disseram por que não ser um tatuador. Resolvi fazer um curso e estou quase terminando. E recentemente ouvi um evangélico comentando que tatuagem é pecado e está na Bíblia. Não tenho tatuagem por opção, mas admiro com uma arte bem feita. E agora que estou próximo de fazer as várias pessoas, o que a doutrina espírita diz e pensa sobre este tema? Antes de falar do tema, eu queria dizer uma coisa que tem que ficar muito clara aqui, do testemunho que eu dei, do que ele falou. Gente, não tem vitimismo aqui não. Isso é um problemão, que a gente às vezes usa um caso, usa um exemplo para se vitimizar. Não é isso. Vocês viram claramente que aqui não tem isso. Então tem que tomar muito cuidado da gente não usar da dor para ser vítima para os outros. Isso é um vício moral muito perigoso. A doutrina espírita é uma maravilha, né? Olha só o que eu achei aqui de Emmanuel. O corpo é o santuário da alma, cabe-nos preservá-lo e conduzi-lo com responsabilidade, sempre lembrando que o exterior deve refletir a harmonia interior. O Espiritismo não proíbe nada, não vai achar uma proibição nas obras, mas ele espera tudo de nós, que é uma responsabilidade maior do que se a gente estiver sendo proibido de fazer alguma coisa. A nossa visão não é dogmática, você pode, você não pode, mas tem 5 pontos aqui, que eu vou ler só os pontos, eu não vou ler as discussões, e vou ler uma conclusão, porque eu fiz um estudo sobre isso, também não é coincidência, né? Eu fiz um estudo sobre tatuagem. Então, os princípios do Espiritismo sobre o corpo e a espiritualidade. Primeiro, o corpo como instrumento da alma. Segundo, livre-arbítrio e responsabilidade. Terceiro, intenção e significado. Quarto, efeitos espirituais. Quinto, contexto social e cultural. Então, o que o Espiritismo nos fala? Não é proibitivo, porque o Espiritismo não proíbe nada, mas sim reflexivo. Eu não tenho por opção, e não julgo ninguém que tenha. Mas a gente tem que tomar um cuidado aqui, ó. Cabe o indivíduo
é encorajado a avaliar suas escolhas com base nas suas intenções e valores morais, e no respeito ao corpo como instrumento da alma. Tem coisas que a gente vê de tatuagem que é um desequilíbrio psiquiátrico, não tenha dúvida. Tem casos que a pessoa transforma o corpo dela inteiro, inclusive o rosto, cabeça. Isso não tem sentido, é um desequilíbrio psiquiátrico. Ela não aceita a si própria. E tem mais. Tem que valorizar, a base tem que ser as intenções nos valores morais e no respeito ao corpo, o instrumento da alma. Como em todas as decisões, o Espiritismo sugere que haja equilíbrio, bom senso, e que a espiritualidade seja sempre considerada. Aí eu pergunto, quantas vezes a pessoa vai fazer uma tatuagem, mesmo que seja espírita, e ela tem a questão espiritual como consideração? Acho que nunca. Então, a gente respeita quem gosta, a gente respeita quem faz, o Espiritismo não proíbe, não existe pecado, isso não existe, isso é tudo fantasia, mas pede equilíbrio. Eu quero fazer uma coisa, uma homenagem a alguma coisa que eu gosto, né? Botar, sei lá, alguma coisa. Mas a pessoa que coloca símbolos muito pesados, coisas muito negativas, peso negativo de energia, gente. Então, nós acabamos de falar isso agora há pouco. Imagina como é que é a pessoa colocar uma coisa muito ruim no peito, na cabeça, e a pessoa, o que é a energia que ela vai gerar no outro? O que é a energia que a pessoa vai pensar? O que você está transmitindo para o outro? É esse equilíbrio que a doutrina espírita pede. Gente, a escolha de tudo é nossa. Não tem disso. Eu escolho o que eu quiser e eu arco com a responsabilidade das minhas escolhas. E tatuagem não é diferente. Se você fez, gostou, é uma coisa bacaninha, equilibrada, tem noção do que faz, bacana. Não pode cometer exageros, na minha opinião, que vão distorcer totalmente até a figura do corpo que veio como nosso instrumento da encarnação. Vocês já devem ter visto, para encerrar, chifre, um monte de coisa pendurada no rosto, que causa infecção, que causa doença. Então, quando a pessoa se transfigura daquele jeito, ela perdeu, acho que o amor próprio. Ela quer ser outra pessoa. E isso é um desequilíbrio que nenhum de nós, eu não tenho como concordar com aquilo. E a ideia que aquilo passa é uma ideia muito ruim. Então falta ali o equilíbrio que a doutrina espírita fala e que a espiritualidade seja considerada. Nesse ponto ela não foi. Obrigado a todos, uma ótima noite e até a próxima, se Deus quiser.